Vocês lembram da Daniela Pérez? Não. Tem gente que não conhece, eu sei. Mas no começo dos anos 90, o Brasil ficou chocado quando descobriram que a atriz que atuava em uma novela da Globo foi assassinada por um dos seus companheiros de trabalho. O crime se tornou um dos mais famosos da época, principalmente por envolver celebridades muito conhecidas pelo povo brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou o detetive Bira e eu conto todos os detalhes desse crime que escandalizou a televisão brasileira e até hoje causa revolta em muitas pessoas. Bom, para quem não sabe nada sobre esse crime, eu vou tentar descrever todo o contexto da época. Daniela Pérez nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1970. Ela era filha da famosa escritora de novelas Glória Pérez. Com 5 anos de idade, ela já fazia dança. Mais tarde, foi convidada para ingressar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou. Já na fase adulta, Daniele, ou Dani, como era chamada pelos mais íntimos, conheceu o ator Raul Gazola em seu primeiro trabalho na TV, quando interpretou uma dançarina de tango em uma novela da Rede Manchete. A amizade virou namoro e, em 1990, Dani e Raul se casaram. Nesse mesmo ano, Daniela também recebeu o convite para ser dançarina na novela Barriga de Aluguel. Ela fez o teste e conseguiu seu primeiro papel na televisão, onde interpretava uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Bom, seu talento e carisma chamaram a atenção do diretor Denis Carvalho, que chamou Daniela para trabalhar na novela O Dono do Mundo. No início dos anos 90, Daniela já era uma das atrizes mais queridas do público brasileiro. Muitos diziam que ela era a melhor candidata ao posto de namoradinha do Brasil, que antes era ocupado pela atriz Regina Duarte. Era ano de 1992, quando Daniela atuava na novela de Corpo e Alma, de autoria de sua mãe. Ela interpretava a personagem Yasmin, que se envolvia momentaneamente com um personagem chamado Bira, vivido pelo ator iniciante Guilherme de Pádua. Na tarde do dia 28 de dezembro daquele ano, Daniela e Guilherme atuaram em uma cena onde encenava o romance entre Yasmin e Bira. Mas o que parecia estar acontecendo apenas na ficção fez os nervos se aflorarem na vida real. Guilherme ficou arrasado com o enredo da história, tanto que ele teve crises de choro e procurou Daniela diversas vezes no camarim. Ele não aceitava que seu personagem estava, aos poucos, perdendo espaço na novela e pedia para que Daniela conversasse com sua mãe para ver se ela podia fazer algo. Mas como seu pedido não foi atendido, Guilherme decidiu resolver as coisas da pior forma possível. Após as gravações do dia 28 de novembro de 1992, por volta das 9 horas da noite, Daniela e Guilherme deixaram os estúdios de gravação da Globo. A atriz então parou seu carro em um posto de gasolina, onde Guilherme a avistou e passou a observá-la. Ao sair do posto, fato que foi confirmado pelos frentistas, Daniela foi fechada pelo carro de Guilherme. Quando ela percebeu que era o colega de trabalho, desceu do carro e foi tentar entender o que estava acontecendo. Mas antes que Daniela falasse alguma coisa, Guilherme deu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada. Guilherme, acompanhado de sua esposa, Paula Tomás, que na época estava grávida de 4 meses, colocaram Daniela no banco de trás e dirigiram até uma mata na Barra da Tijuca. Nesse momento, Paula dirigia o carro com a atriz desmaiada e Guilherme
seguia logo atrás com o carro de Daniela. Em um ato de brutalidade, os dois levaram a atriz, ainda desacordada, para dentro do matagal, onde perfuraram seu corpo em vários lugares. Segundo a perícia, foram pelo menos 18 perfurações, que atingiram o pulmão, o coração e o pescoço. No momento do crime, um advogado passou pelo local e achou estranho aqueles dois carros parados em uma rua deserta. E pensando que poderia se tratar de um crime, anotou a placa dos dois carros. Depois de matarem Daniela, o casal parou o carro em um posto de gasolina e pediu para que os frentistas lavassem o carro, para tentarem esconder qualquer prova de crime. O Brasil inteiro ficou chocado. A notícia ganhou destaques nos jornais, revistas e noticiários, até porque se tratava do assassinato de uma atriz de novela. Era normal que houvesse toda essa comoção. Mas sabe qual é a pior parte de tudo isso? Para tentar despistar qualquer suspeita, Guilherme de Pádua, o assassino de Daniela, foi até o seu funeral e consolou a mãe, marido, família e amigos próximos da atriz. Enquanto Guilherme estava no funeral, ninguém esperava ainda, naquele dia, que o assassino da atriz seria encontrado. Lembra daquele advogado que eu disse que anotou a placa dos dois carros parados no local onde Daniela foi morta? Pois é. Foi por causa da denúncia desse advogado que a polícia encontrou o corpo de Daniela. O advogado também passou a descrição do segundo carro que estava ali, um Santana com a placa OM 1115. No dia do funeral, a polícia foi até o estúdio da Globo para verificar se havia um Santana com a tal placa. E as autoridades encontraram um Santana, mas com a placa LM 1115, com apenas uma letra diferente do que o advogado tinha dito. Será que o advogado tinha se enganado? Na verdade, a polícia descobriu que Guilherme tinha alterado a placa do carro com fita isolante, ficando evidente a premeditação do crime. Inicialmente, Guilherme negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo que tinha matado Daniela, ele e sua esposa Paula. Eles foram presos, acusados de assassinato. Durante muito tempo, a motivação do crime permaneceu uma incógnita. Primeiro, Guilherme disse que tinha matado Daniela porque ela o assediava. Mas isso foi desmentido por várias pessoas que conviviam com os dois. Depois, surgiu uma teoria de que a motivação fosse os ciúmes doentio de Paula, por causa das cenas de amor que seu marido protagonizava com Daniela na novela. Porém, acreditam que o motivo real tenha sido o de que Guilherme estava irritado porque seu personagem estava perdendo espaço na novela e ele acreditava que Daniela poderia ter influenciado a decisão de sua mãe. Anos depois, exatamente no dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão. Paula foi julgada meses depois, sendo condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. Apesar dos assassinos terem sido presos, a vida de Daniela foi para sempre interrompida. Na novela em que ela atuava, sua personagem supostamente foi fazer uma viagem de estudos no exterior, enquanto o personagem de Guilherme deixou de existir. O fato curioso é que, por meio de manifestações engajadas por Glória Pérez e indignação popular, houve uma inédita alteração da legislação penal, onde incluía o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Apesar da condenação de 19 anos de prisão, Guilherme cumpriu apenas
1/3 da pena. Em outubro de 1999, já estava solto por bom comportamento. Após ser libertado, Guilherme começou a trabalhar em uma igreja evangélica de Belo Horizonte e se tornou pastor. Seu casamento com Paula chegou ao fim, mas ele ainda se casou 2 vezes depois de sair da prisão. Já Paula, que mudou o seu sobrenome para tentar esquecer o passado, teve o filho com Guilherme enquanto ainda estava presa. Atualmente, ela é casada com um advogado e exerce a mesma profissão que o marido. Essa foi a triste história da atriz Daniela Pérez, que até hoje deixa muita gente indignada. E você? Concorda com as leis brasileiras? E quanto à possibilidade de um condenado reconstruir sua vida? O que você acha? Escreva nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos em breve. Até mais.